acendeu o sinal vermelho no Esporte Clube Internacional, e isso, apesar da cor tradicional do Colorado, não é boa coisa, porque o Inter está à beira do precipício, correndo sério risco de cair para a segundona pela segunda vez. É isso mesmo. Quem imaginaria que um elenco multimilionário com jogadores reconhecidos no mundo inteiro estaria brigando para não cair na Série B no Brasileirão de 2025? É por isso que eu mudei toda a pauta do nosso podcast Poder RS, porque uma das nossas maiores paixões, se não a maior, que é o futebol, merece sim ter assunto de destaque aqui no podcast Poder RS. Então vou rodar a vinheta e vou apresentar em seguida o meu convidado especial que vai analisar esse momento terrível do Colorado. Roda a vinheta. O Poder RS tem o apoio de Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1.000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen, ganhe até 20% de desconto na sua conta de luz, sem fazer nenhum investimento. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Muito bem, pessoal, o assunto hoje é futebol, é o Internacional, e eu convidei vários conselheiros, tanto da oposição quanto da situação, a base de apoio do presidente Alessandro Barcelos, o único presidente aí reeleito para ter 2 mandatos de 3 anos. Ele vai ser o presidente mais longevo da história do Internacional, isso porque antes os presidentes, né, que tiveram 2 mandatos, os mandatos eram de 2 anos, então o máximo que um presidente comandou o Internacional foram 4 anos. O Alessandro Barcelos, então, se encaminha para o último dos 6 anos de gestão, se é que se pode chamar de gestão, do presidente Colorado. Eu convidei, então, como eu disse, vários conselheiros da situação da oposição, e um deles, Lino Killing, está aqui de camisa vermelha, aceitou corajosamente o meu convite para falar do Internacional. Então já começo, Lino, te agradecendo muito a presença aqui para a gente falar do nosso clube do coração. Obrigado, Orestes, obrigado pelo convite. Falar sobre o Internacional é sempre um prazer. Não tem sido um prazer ver o Internacional, né? Eu só queria fazer uma complementação. Claro. O Alessandro Barcelos ele não é somente o presidente mais longevo, ele é o dirigente mais longevo do Internacional, porque ele entrou em 2017. É importante que todos saibam, ele ocupou os principais cargos do clube. Ele foi diretor administrativo, financeiro e depois de futebol. Diretor de futebol. Então, ele recebeu uma gestão que ele mesmo participou. Então, ele é o dirigente hoje mais longevo, talvez, da história do Internacional. Que tragédia, hein, Lino? Mas nós vamos entrar em seguida nesse assunto aqui. Então, eu quero primeiro que tu se apresente, né? Tu é um homem da TI, um homem dos números, das planilhas, dos bastidores do Internacional e também da nossa gestão pública em Porto Alegre. Já foi diretor da Prosempa, continua lá cuidando de toda a infraestrutura da Prosempa, mas nós nos conhecemos mesmo nas arquibancadas do Beira-Rio, né? Lá no Internacional. Então, queria que tu resumisse um pouco essa tua trajetória e também no Inter, porque tu teve um papel importante, foi do Conselho Fiscal daquela malfadada gestão pífero, né, que saqueou os cofres colorados. Bom, meu nome é Lino Killing, eu sou conselheiro do Internacional, pertenço ao movimento Avante Inter. Eu trabalho na área de tecnologia já há muitos anos, né? Já fui dirigente da Procergs, Dataprev, Prosempa.
atuo nessa área de tecnologia aí com bastante profundidade. No Internacional, eu fui convidado pelo presidente Giovanni Luigi, meu grande amigo, para ser conselheiro do Internacional. Fui eleito em 2015, né? 2016, e participei do Conselho Fiscal, desculpa, em 2014, participei do Conselho Fiscal 15 e 16. Quando aconteceu a única queda para a segunda divisão, coisa que a gente jamais poderia imaginar que estaríamos passando novamente por uma situação. E hoje, Orestes, eu vejo que a situação do clube ela está pior do que naquela época. Por quê, Lino? Porque hoje existe no Internacional um descrédito total. Internamente, a gente vê que ninguém mais acredita. Os jogadores, ontem, quem assistiu o jogo, viram mais uma apresentação de chorar. Eu acho que não acreditam mais. Os dirigentes não acreditam e, principalmente, Orestes, que eu acho que é o pior de tudo, a torcida não acredita mais, né, nessa gestão. A torcida ela está acostumada a perder. A gente via lá em 2016, né, aquela chateação, a gente ia para o jogo, a gente torcia, depois no final a gente vaiava. Hoje as coisas, o Inter vai lá, perde, e a torcida pouco se manifesta, então existe uma situação anímica muito complicada do Internacional. Nós precisamos rezar para não cair. E nessa rodada lá em 2016, nós estávamos já no rebaixamento, né? Sim. E hoje nós estamos com uma pontuação pior do que naquela época. A nossa sorte é que os times que estão atrás estão perdendo até ontem. Estão muito mal, inclusive, né? Até ontem. Tem três times que já Três caíram. já caíram. Né? Três já caíram. Sport, Juventude E Fortaleza. Esses não tem jeito. Não. Então tem uma vaga só e o Inter está fazendo uma força inacreditável para ficar com essa última vaga do rebaixamento. Lino, eu quero, antes da gente começar a analisar aqui, porque é o seguinte, ó, tem um discurso aqui na praça, né, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que a gente não deve analisar a gestão Barcelos agora nesse momento. Eu discordo e o Lino está aqui porque também discorda. A gente tem sim, a gente não pode adiar a apontar os problemas dessa desgestão, porque isso não é uma gestão de um clube de futebol, e eu fui um dos que alertei que isso aconteceria, e o Lino foi outro, com muita coragem também. Fomos chamados de antigos, né, de ultrapassados, Lino, né, davam risada da nossa cara, porque a gente era contra essa gestão moderna, aquelas palavras bonitas, que a gente sabia que era só teoria e que na prática não era isso que ia acontecer. Bom, agora nós avisamos, não é ser oportunista, né, mas nós avisamos. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, nós nos conhecemos nas arquibancadas do Beira-Rio e eu te enxergo lá, ali na arquibancada superior, todos os jogos do Internacional, né? Já nos vimos várias vezes esse ano. Então, no próximo sábado, estaremos lá de novo. Tu tá aqui com a camisa vermelha, eu escolhi o preto, porque eu tô de luto pelo Internacional, tá? Não só pelo rebaixamento, por tudo que aconteceu nos últimos anos, especialmente nesse, porque é o elenco mais milionário que o Inter já contratou e com essa entrega aqui terrível. Então, assim, todo o apoio internacional, o Internacional é muito maior que qualquer presidente, que qualquer diretor, que qualquer técnico ou jogador de futebol. O Internacional é o clube do povo, é da nossa torcida, e estaremos lá apoiando, né, independente de qualquer coisa extra-campo. Vamos deixar isso claro. A torcida do Internacional é fundamental nesse momento. Nós precisamos fazer com que o time cresça. Nós somos o 13º jogador, precisamos lotar o Beira-Rio, tenho dito isso em todas as oportunidades. 13º ou 12º? 12º, desculpa. Ah, tá, achei que nós ia... Não, 12º. 12º jogador. Tu não tá contando com o juiz? Eu tenho dito em todas as ocasiões que a torcida, nesse momento, é quem pode salvar o Internacional. E a torcida tem que começar a se indignar. Tem que começar a se indignar, tem que começar... Não. Nós temos visto contra o Corinthians menos de 20 mil torcedores, o Grenal em torno de 30 mil,
O último jogo, 25, 26 mil, né? O último jogo. Isso. Assim, sábado, nós precisamos lotar o Beira-Rio. É importante que a torcida vá, que não vai o time durante o jogo, aplaude, cante, e durante o jogo tem que ser apoio total. Isso. Depois do jogo, depois do jogo, com a vitória, eu tenho certeza que estaremos todos felizes depois do jogo. Mas, importante, não vaiar durante o jogo. É verdade. É importante, nós precisamos fazer com que os jogadores cresçam e não que eles caiam mais ainda. Tem que apoiar. Tem que apoiar de qualquer jeito. Agora, sobre a gestão... Vamos lá, eu quero então feito esse parênteses aqui, garantindo o apoio total internacional, a nossa presença de todos os colorados aí lá no Beira-Rio, tem promoção para isso, então só não vai no Beira-Rio quem não quer. Porque um sócio, né, como nós, pode levar um outro, e para quem não é sócio, nada paga R$20 para entrar. Então, assim, tem que ir para o Beira-Rio, não tem desculpa. Aliás, vamos começar por aqui, né? Acho que a gente pode começar falando um pouco nisso. O pior, se o Pífero lá e aquela gestão, né, que a gente não gosta nem de falar, roubou os cofres do Internacional, essa gestão Barcelos roubou algo pior, Lino. Roubou a nossa esperança, sabe? O nosso coloradismo. Porque se o torcedor tá assim machucado e tá até sem falta de indignação, isso é culpa dessa diretoria que deixou os nossos torcedores amortecidos, sem esperança. Isso às vezes é pior do que meter a mão no bolso. Eu só discordo com relação ao coloradismo. Meu coloradismo continua mais alto, eu sou apaixonado por esse clube. Quando ele perde, eu choro, a minha filha chora, meus filhos choram. Mas sim, a atual gestão nos deixou numa situação meio apática, né? Eu acho que é isso, a gente está aceitando a derrota. O Beira-Rio era um local onde ninguém gostava de vir jogar, porque a vitória do Internacional, a gente vendia a derrota de uma forma muito dura. Era difícil ganhar do Internacional aqui. Agora é difícil o Internacional ganhar aqui. Independente da qualidade do time, né? Independente da qualidade do time. A gente sempre foi um time guerreiro. E nos corredores do Beira-Rio, olha como está diferente agora. A gente sai para o intervalo, anos anteriores, todo mundo ia brigando, né? Tinha, às vezes, vias de fato nos banheiros do Internacional. Um colorado contra o outro, porque tinha uma indignação, né? Uma vontade de vencer. Agora não, tá todo mundo quieto, silencioso, né? Parece um clima de velório. É um medo, é um clima de medo. E para quem acompanhou essa gestão desde o seu início, sabe que os sinais vieram ao longo dos anos. Desde a eleição que ocorreu sob um clima bastante, com muitas interrogações lá em 2020, depois toda a gestão 21, 22... Por que interrogações na primeira eleição do Barcelos? Porque aconteceram coisas no dia da eleição, o sistema parou, a questão de segurança... uma avalanche de votos num curto período, ou seja, foi feita auditoria, mas passou. Até agora aquilo não ficou muito claro. Não ficou muito claro, né? E o Barcelos, assim, que é conselheiro de pouco tempo, né? O Barcelos entrou comigo no conselho. Entrou ali em 2014, teve uma carreira meteórica dentro do Internacional. E lá no Inter, de novo, ele ocupou os principais cargos. Trouxe para o Inter uma forma de... Todas as eleições do Inter eram eleições amadoras, né? A eleição daquele ano foi uma eleição profissional, uma eleição muito semelhante a uma eleição partidária. Sim. Né? Gastaram algum dinheiro naquela eleição. Eu fazia parte da chapa do Reage Inter, do desembargador Aquino. Nós não conseguimos competir em termos de campanha, né? Estrutura financeira. Estrutura financeira. E jeito de fazer campanha que importado da política. Exatamente. Quer dizer que Barcelos foi um dirigente conhecido do Partido dos Trabalhadores, do PT. E ele trouxe a turma do PT, especializado em fazer campanhas, para a campanha do Inter. E isso surpreendeu muito os conselheiros. Surpreendeu, com certeza. A gestão essa gestão ela é uma gestão de narrativas, né? Ela cria narrativas. Os problemas nunca estão na gestão, né? Uma hora o problema está na inundação, outra hora está na enchente. Muitas vezes ele diz que o problema é do conselho, né? Que o conselho
tá dividido, conselho isso, conselho aquilo, mas ele nunca procurou um conselho, né? Ele, como dirigente maior, poderia seguir os passos do Fernando Carvalho, que essa gestão entrou querendo apagar o carvalhismo do Internacional, né? Mas se tivesse seguido... Apagar toda a história do Internacional, é isso que eles queriam. Se tivesse seguido os passos do Fernando Carvalho, de unir o clube, ele como dirigente maior, ele teria que unir o conselho, chamar, mas ele sempre apostou no nós contra eles. Aliás, no primeiro ano do Fernando Carvalho, né, o Fernando Carvalho quase cai para a segunda divisão também. Qual o primeiro movimento que ele faz ali quando começa a acender o sinal amarelo? E é incrível, porque essa direção da Mostras, na coletiva pós-jogo, né, contra o Vitória, a direção ainda não admite que o Inter corre o risco de cair para a segundona. É inacreditável, parece que está vivendo no mundo da fantasia. O Fernando Carvalho chama todos os ex-presidentes, os líderes políticos do Internacional, para ir fazer força, para se unir, para não cair para a segunda divisão. Sim. E agora, até hoje, o Alessandro Barcelos não fez isso. E ele apostou desde o início no nós contra eles, porque eles tinham um número maior no conselho, e essa posição inverteu. Criou narrativas, essas narrativas foram vendidas, né? Tanto é que ele teve uma primeira gestão fracassada, ele não conseguiu nenhum campeonato, nem campeonato gaúcho. Inventou treinadores. Se todos lembrarem, a pior... Ángel Ramírez. Onde é que anda o Miguel Ángel Ramírez? Pior derrota do Internacional, tu te lembra? Foram tantas? A pior derrota foi para um time que nem amador era, Globo. O Globo. Um time que eles trabalharam durante o dia, 5 horas se encontraram, botaram o fardamento e entraram em campo. Acho que nem joga mais. Nunca mais vou falar no Globo. Nunca mais, porque, de novo, não é um time que não tem ranking nenhum. É como no Miguel Ángel Ramírez, que ninguém mais ouviu falar. Não sei se está treinando futebol ainda, se já se aposentou. Depois entrou assim, não, porque nós vamos mudar a forma do Inter jogar. E mostrou uma falta de convicção. Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Cacique Medina, Cudê. Depois veio... Mano. D de novo. O D de novo. E agora... Treinadores muito diferentes. Né? Então, assim, são treinadores... Com formas de jogar muito diferentes. Então, isso mostra uma falta de convicção. É o 7º treinador do Internacional. O Internacional diz que não tem problemas financeiros. Então, vamos começar a pensar aqui. Todas as desclassificações do Inter, o quanto o Inter perdeu, quanto o Inter gastou com a rescisão de 6 treinadores, quanto o Inter gastou com a contratação de jogadores. Eu tive fazendo, Orestes, uma análise dos jogadores que o Inter contratou. Posso até... Claro, busca aí. Porque agora, a última desculpa do presidente Barcelos é que nós não temos recursos financeiros para competir. Agora, será que o Mirassol tem? Não tem. Né? Será que o Bahia até tem recursos, né? Mas ainda está distante lá do topo? Será que os outros clubes têm o mesmo poderio financeiro que Palmeiras e Flamengo? Será que é mesmo a questão financeira ali, a gente contratar jogadores, né? Discutíveis por 2 milhões de reais? Fala a tua lista. Vamos lá. Dalbert, Hugo Malo. Meu Deus. Gabriel Barros. E vamos mais. Jean Dias, Gustavo Campanharo, Nico Hernandes, Luiz Adriano, que veio aqui, Baralhas. Nossa, jogador de segunda divisão. Alguém se lembra do Mário Fernandes, que estava aposentado? Lá na Rússia. Que estava aposentado. Alguém se lembra aqui do Mikael, que veio fazer um spa de luxo aqui no Beira-Rio, que ficou recebendo 3 ou 4 meses para emagrecer. Então, assim, falta dinheiro. E a lista é grande, né? A lista é grande, eu estava vendo aqui. Atual Ioran, Natan, Cleiton Sampaio. Alguém sabe de onde é que veio o Cleiton Sampaio? O Cleiton Sampaio é um zagueiro da 2ª divisão de Portugal. Portugal não tem, mal e porcamente, tem uma 1ª divisão. Não, veio um jogador da 2ª divisão da Bélgica. Então, assim... O Internacional não tem os recursos de um Flamengo, de um Palmeiras, mas o Internacional gastou mal. Muito mal. Geriu mal o seu orçamento. Mas isso não está no planejamento, porque a palavra mais ouvida, né, nos últimos anos do Beira-Rio é planejamento. O planejamento do Inter ele se quebra sempre na metade do ano, né? Mudou, tem um planejamento, perde tudo, muda o treinador. No ano seguinte, perde tudo, muda o treinador. Então, é um planejamento... Ponto, Lino. Qual é o problema do Barcelos? É gestão.
É incompetência. É incompetência, E mas eu falo que não é tão importante quanto a incompetência, porque a incompetência não tem jeito, Não. né? Na escolha de jogadores, de técnicos, de dirigentes também, de dirigentes profissionais, não tem uma área do clube que se salve. Ele liquidou com a base do Internacional, que até para a segunda divisão caiu, acabou com tudo. A única reforma que ele fez lá na base é porque já estava pronta, né? Já tinha projeto pronto, foi só executar. trouxe um mágico, né, também, para a base. O Mágico, que morava em Canela, em Gramado. Trouxe um mágico para trabalhar a base. Na última reunião do conselho, eu fiz uma retrospectiva, até num vídeo que viralizou, onde eu trato exatamente isso. O Internacional ele está mal no futebol porque ele está mal no seu conjunto como um todo. A mesma... É uma péssima gestão em em todas tudo. as áreas. E não é só do... E ele é um azarado, Lino, né? É. Além de tudo, ele é um pé frio, é um grande azarado. E ele, por exemplo, a equipe financeira do Internacional hoje é a mesma de 2017. Está lá o CEO, o Giovanni Zanardo, era CFO naquela época. O Leandro Bergman, ele era vice-financeiro antes do Barcelos. Então, a gestão financeira ela não mudou desde lá. No marketing do Inter, o marketing do Inter não existe. E onde deveria ser uma fonte de renda, uma fonte de inovação, uma fonte de descobertas de novos caminhos, o Inter não tem. Aliás, já trocou também várias vezes, Várias vezes. de diretor de marketing, né? Teve o Juan Pablo Boeira, que é um profissional super reconhecido, não aqui, mas no mundo inteiro, Não, que durou 30 dias. 30 dias. Né? Ele olhou Claro. aquela bagunça interna lá e disse, eu vou embora. Então não existe um setor do Inter, não existe uma vice-presidência do Internacional. E quando a gente diz o Barcelos, o clube deveria ser um conselho de gestão, né? 5 nomes deveriam governar o Internacional. O Inter não deixou de ser presidencialista. Onde é que estão os outros 4? Será que não se reúnem? Ou o conselho de gestão é incompetente? A gente nem conhece, nem sabe quem são. Ou o conselho de gestão ele não aparece, ele não... Porque toda a ideia da mudança do regime presidencialista para um conselho de gestão é que as coisas fossem melhor discutidas e as ideias fossem melhor tratadas, né? Compartilhadas e a decisão fosse compartilhada. E a gente não vê isso. Ou então os 5 são incompetentes. E em todas as áreas. Então o futebol é uma decorrência, como tu disseste. O Inter não tem base. A nossa fonte, uma das grandes fontes de receita era a base. O Inter não tem base. Os poucos jogadores que surgiram foi de antes da Não, de antes, todos de antes. E o Inter caiu para a segunda divisão do Sub-20. Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, Lino, qual é o papel do povo do clube, né, que tem aumentado aí os seus conselheiros? Também é um movimento político, né, com muita gente lá do PSOL, né, com interesses político-partidários, do PT também, né, tem uma ideia que é boa, né, de democratização lá do Clube do Povo, mas aí se criou uma associação a R$10, né, e tem, inclusive, agora está sendo discutido uma mudança do estatuto, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero saber, esse crescimento do Clube do Povo, né, muito coincidentemente na carona do Barcelos, ou Barcelos na carona do Clube do Povo. O Clube do Povo foi o movimento político que mais elegeu conselheiros na última eleição e vem fazendo isso nas últimas eleições. E agora tem, inclusive, um VP, né, um vice-presidente, está lá, tem um nome, o Latino, no conselho, né, de gestão. Então, assim, e o Clube do Povo, que responsabilidade tem nisso? O Clube do Povo, e aí eu não gosto muito de entrar em questões políticas, né? Porque eu acho que a política tem que ficar longe do clube. Infelizmente não ficou, mas ela tem que ficar longe do clube. O Clube do Povo foi fundamental para a eleição do Barcelos, a segunda eleição. O Clube do Povo tinha em primeiro momento, iria apoiar o Amarantes, chegaram a fazer até Teria um candidato próprio? Um candidato próprio. Mudou para apoiar o Alessandro Barcelos. Foi decisivo, claro que foi, porque junto com eles vieram as torcidas organizadas. E o papel das torcidas organizadas foi fundamental para a eleição do Barcelos. Então, espero que agora, né, haja uma reflexão, profunda reflexão, porque a gente não pode pensar no nome A, no nome B. A torcida organizada precisa pensar no Inter. No Internacional, claro. Nós precisamos eleger uma próxima gestão que a gente acha
que seja competente para tirar o Inter dessa situação que ele se encontra hoje. A escolha num clube de futebol, né, de quem vai dirigir, deveriam ser das melhores pessoas para dirigir aquele clube. Não com chavos políticos, qual é a minha participação que eu vou ter naquela gestão. Por incrível que pareça, é uma gestão fracassada. Os primeiros 3 anos do Barcelos Não ganhou nada. não ganhou Nem nada. gauchão, nem final de gauchão. E aí a torcida organizada reelege essa gestão incompetente. Então, esse é o momento, de novo, vamos agora, é internacional, é vitória no sábado, vitória nos próximos jogos, sair desse atoleiro que o Inter se meteu, e essa é a nossa prioridade. Torcida, vá no campo, vamos bater muito nisso, e depois disso as torcidas precisam fazer uma reflexão e pensar no internacional. Caíram no conto do vigário pela segunda vez, Lino. E quantos influencers? Tu foi muito atacado por influencers, eu também, né? Nos chamaram de ultrapassados, de antigos, né? Nós éramos os derrotados, imagina só, a gente estava do lado dos dirigentes que trouxeram os maiores títulos para o Internacional. Essa é a verdade, né? Se a gente pode dizer que a gente é bicampeão da América, campeão do mundo, é porque a gente estava lá com os dirigentes que estavam conosco, né? Abel, tirar o Barcelos. D'Alessandro, Giovanni Luigi, Sonda, ou seja, teve um grupo de pessoas extremamente competentes e, de novo, nós perdemos a eleição porque houve uma cooptação, posso falar Acho que assim, sim. das torcidas organizadas, que votaram numa gestão que não ganhou nada e continuou não ganhando nada. Sim. Não, impediu o EPTA, mas era o mínimo, né? Impediu o Octa, aliás, do Grêmio, mas era o mínimo, né? Em 6 anos de gestão, pelo menos uma vez ganhar alguma coisa. E olha que curioso, ali agora eu lembrei que teve um pequeno ato de humildade do presidente Barcelos, que antes ali das finais do Gauchão, ele chama uma reunião e convoca os ex-presidentes. É a única vez que ele chama, né, os dirigentes do passado do Internacional e do presente e recente, né, para fazer uma mobilização. E aí qual é o resultado? A gente ganha aquele campeonato. Olha que curioso. Tu falasses em influências... estão todos contra o Barcelos hoje. Mas também não tem como... Se tu olhares ali aqueles... Mas negam o apoio hoje. Muitos já estão negando o apoio. Se tu olhares ali, a gente vê aqui, vem na cabeça aqui 3, 4 rapidinho. Hoje eles são críticos contundentes da gestão. Caíram no conto do vigário. Foram críticos contundentes da gestão, críticos contundentes, mas lá na eleição eram campanha aberta, né? Cabos eleitorais. Talvez mais do que nós que estávamos envolvidos na eleição. Olha só, segunda-feira tem uma partida fora de campo importantíssima para o futuro do Internacional, que é a tentativa de mudança, né, do nosso estatuto, e eu queria que tu resumisse. É um assunto complexo, a gente teria que ter muito tempo aqui para tratar dele, mas eu vou contar com o teu poder de síntese, Lino, né, a gente está conversando aqui. Aliás, deixa eu fazer um espaço aqui, a gente está muito empolgado aqui, o assunto da semana é o Internacional, essa situação, mas deixa eu fazer um breve intervalo aqui, não tem intervalo no YouTube e no Spotify, vocês já sabem, mas eu quero chamar os meus apoiadores do Poder RS, alguém tem que pagar essa conta aqui, o cachê do Lino não é igual o cachê do Borré, só que o Lino entrega dentro de campo, tá? Não é igual o Borré e o Valês. Então deixa eu chamar os meus apoiadores agora aqui do Poder RS, pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A reconstrução do Rio Grande passa pela união dos municípios. O consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre apoia a reconstrução das cidades e a retomada da vida de milhões de gaúchos, estimulando investimentos em educação, saúde, desenvolvimento econômico e infraestrutura de prevenção contra eventos climáticos extremos. Grampal reconstruindo cidades, retomando vidas. Em um mercado cada vez mais ameaçado pela falsificação, adulteração e contrabando, a BBD, Associação Brasileira de Bebidas Destiladas,
atua na linha de frente para proteger consumidores e garantir a legalidade do setor, com ações de fiscalização em parceria com autoridades, governos, campanhas de conscientização e apoio a políticas públicas rigorosas. A entidade combate práticas criminosas que colocam vidas em risco e prejudicam a economia. O compromisso da BBD é claro: assegurar que cada garrafa chegue ao consumidor com procedência, qualidade e segurança comprovadas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta: cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Vamos voltar agora, porque eu vou contar com o poder de síntese aqui do Lino Killing, conselheiro do Internacional desde 2014, já fez parte do Conselho Fiscal do Inter, é um conselheiro ativo, muito presente. Aliás, numa das últimas reuniões do Internacional, ele pediu a renúncia do presidente Alessandro Barcelos. O vídeo com o depoimento dele viralizou aí nas redes sociais. Mas antes de nós falar da renúncia do presidente, eu acho que ele deveria também, né, ter esse gesto de grandeza, mas eu tenho expectativa zero em relação a isso. Eu queria falar sobre a reunião do Conselho, o que vai estar em discussão na próxima segunda-feira e o que deveria mudar na tua opinião. Segunda-feira nós vamos, dentro do Conselho, votar as sugestões de mudança, né, do nosso estatuto. O principal delas é três. Atualmente são 2 que vão para o pátio, né? São escolhidos 2 candidatos, passam para o primeiro turno no Conselho. Os 2 mais votados vão para o pátio. Agora a ideia é que... um segundo turno que é no pátio. Daí segundo toda a turno torcida vota, né? Primeiro só os conselheiros, depois a torcida. Agora a ideia é que sejam 3. Sejam 3. Tu é a favor disso? Olha, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tem uma... amplia, né, a possibilidade do segundo turno, talvez eu acho bom também, né? Um não candidato de situação e oposição. Porque no conselho é muita votação de quem está no grupo A e grupo B, e às vezes tu tem um conselheiro extremamente com uma capacidade de gestão muito grande que não consegue o apoio. Até um movimento menor, né? Exatamente. Que está surgindo, que chegou há pouco tempo, então pode ter oportunidade. Eu acho que é mais democrático. É mais democrático, amplia e dá a possibilidade de exatamente isso. Nós vamos ter 3 ideias do pátio, 3 opções, uma campanha... Um pouco do radicalismo tira um também, pouco, né? exatamente. Contra o outro, exatamente. Que é na política e muito sempre mais ainda na política futebol. Clubística. E o outro assunto é sobre a associação, direito do sócio, o tempo que tem que ter de associação para votar. Exatamente. Essa é uma mudança importante. São 3 anos, se não me engano. 3 anos. Hoje é um só. Hoje é um ano então, só. Se tornando sócio do Inter 1 ano antes, tem direito a votar. Isso. E tem algumas regras também em caso do Inter se tornar SAF, né? Então foram criadas algumas regras, né, dos executivos atuais não poderem participar de uma futura, ou quem sabe, SAF ou algo parecido. Que também é bom, porque também os executivos que estão na gestão, sem olhar essa agora, né? Sim. Eles podem preparar, né, seu uma futuro. SAF, o seu futuro, para estarem nela. Isso. Então, uma questão que nas empresas, no governo, tem muito, é uma questão Exatamente. de compliance. Tem algumas questões também ali de peso de voto, mas eu acho que isso aí não deve ter continuidade, que seria peso por tempo de sócio. A começar que a base de dados do Internacional ela não é uma base confiável. Para teres um exemplo, eu entrei de sócio do Internacional na década de 90. Se eu for olhar a minha carteirinha, eu estou como sócio desde 2014. Sim, se perdeu muito, né? Então, é algo, também aconteceu. Algo que não tem como passar, porque, primeiro, porque a base do Internacional não é confiável. Não tem segurança. E voto é voto, né? Não posso ter... O voto do Lino valer mais do que o do Orestes, né? O voto tem que ser igual para todo mundo.
foi criado O tempo de associação é importante justamente para que nenhum movimento chegar no de último. qualquer lado faça uma associação em massa e tenha benefícios num ano eleitoral. Perfeito. Aí concordamos, porque tem aquele último ano, porque é sócio até 31 de dezembro desse ano, né? Faz uma associação em massa a R$10, agora um pouco mais, Que aconteceu, hein? É. Aconteceu aí na última. e aí tu paga. Então isso aí também é muito bom, porque, bom, é o sócio que estava já no clube, que está vivendo o clube, passou por esses 3 anos aí Não é um sócio de ocasião. não é o sócio de ocasião. Então, basicamente, são esses os itens mais importantes. Tem a ideia de um terceiro turno, que seria o primeiro turno no conselho, o segundo turno no pátio, os 2 mais votados iriam para o terceiro turno. Mas aí eu acho que já é um excesso de minha parte, eu já não concordo, é um excesso de eleições, Eu acho que a campanha fica muito longa também, muito longa, tudo é gasto financeiro. muito caro e vai fazer com que o que a gente não quer, que nós falamos agora, que não haja brigas, né? A gente quer que seja uma campanha tranquila, no nível do internacional, porque depois, lá na frente, todo mundo se une para o internacional, né? Agora Então- tem uma coisa importante na próxima eleição, que é ninguém mais vai poder dizer, Alino, que nunca administrou o internacional. Né? Porque tinha um pouco isso. O Alessandro Barcelos dizia, mas eu nunca tive a caneta na mão. Ele tinha sido 3 anos diretor, 4 anos diretor administrativo, financeiro e diretor de futebol. Então, assim, tinha caneta sim, só não era o presidente, né? Então tinha muito poder de influência, mas ele dizia que ele nunca tinha administrado, que ele tinha que ter essa oportunidade. O Clube do Povo também, né? Sempre foi um movimento lá de oposição, que era sempre contra quem estava na situação, sempre dizia que sabia fazer, que ia fazer de um jeito diferente. Não fez, entrou na gestão de cabeça, tem vários superintendentes, diretores, né? Aliás, muitos tiveram vários problemas, né, nessa gestão, né, a questão do papel picado lá, tem o dedo do povo do clube, enfim, também teve na gestão. Então agora zerou pelo menos isso e agora a gente tem que falar de ideias para o futuro. Mas tu lembraste do papel picado. O papel picado talvez tenha sido o clímax da desorganização dessa gestão, porque é impossível. Foram 2 funcionários foram demitidos, né? Sim. Que a culpa nunca é da gestão, de novo. A culpa não foi o vice-presidente que lá deu a autorização, que a gente sabe que deu, isso foi discutido, foi dada a autorização. Passou pelo presidente, é óbvio. E aí não, a culpa é de 2 funcionários, demite-se e aí tá tudo bem. Foi uma vergonha aquilo, vamos aqui entre nós. Mas aquilo é emblemático. Emblemático. Essa atual gestão. É emblemático. E aí, mal planejado, então olha só, planejamento ruim, execução pior ainda e depois a culpa dos outros. A culpa dos não participantes. São Marcelo. Exatamente. Então agora tu vai dizer, depois dos nossos outros apoiadores, tão importantes quanto os primeiros do Poder RS, o Lino vai dizer por que ele pediu a renúncia, o impeachment ou a renúncia. Ele vai explicar aqui se ele quer o impeachment do presidente Barcelos ou a renúncia. Eu já vou adiantar que para mim tanto faz. O importante é que o Barcelos saísse, né, este ano, um ano antes, né, de fazer ainda mais mal para o Internacional. Então, roda os outros apoiadores aqui do Poder RS. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destilados de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union Distillery. Os uísques da Union traduzem a personalidade da destilaria, com propostas que vão do blend de uísque ao puro malte uísque mais envelhecido da destilaria, com 20 anos, cada produto é elaborado para oferecer uma experiência sensorial exclusiva, produzidos com cuidado e o rigor que garantem a qualidade e autenticidade da marca Union. Adquira através do site www.uniondistillery.com.br. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil.
Um clássico que ganhou espaço nos bares, nas festas e nos encontros entre amigos. Com 6 variedades diferentes, ele une especiarias e sabor na medida certa para celebrar qualquer momento. Escolha seu sabor favorito e descubra por que cada dose é um mundo a ser explorado. Gin Rocks. A Vinhos do Mundo tem mais de 1000 rótulos para você escolher os vinhos e espumantes que mais te deixam feliz. A seleção do winemaker Leocir Vanazzi reúne o produto dos 12 principais países produtores de vinhos do mundo. Passe em um dos 3 castelinhos laranja da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, na Alameda Lípio César, 203, na Cristóvão Colombo, 1493, ou na Getúlio Vargas, 1135. E lembre-se, se beber, não dirija. Pessoal, cuidado com o vinho bom demais para ser verdade. Aprenda a reconhecer vinhos com origem garantida e fuja das falsificações e dos contrabandos. Acesse o Instagram, @vinhos.do.mundo e descubra vinhos com história de verdade. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Fica ali na rua Anita Garibaldi, 1680, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre. Chavin, que é o melhor restaurante peruano da capital. Voltamos, eu estou conversando hoje com o conselheiro do Esporte Clube Internacional, Lino Killing, conselheiro muito atuante e corajoso, está aqui para dizer que vai estar no sábado, eu também vou estar no sábado, ia para o Festures, viu, em Gramado. É mesmo. Né? Aliás, irei nessa sexta-feira, no sábado vou estar lá e vou voltar a tempo de ir para o Beira-Rio, porque todos os colorados têm que estar no Beira-Rio para tirar o Inter dessa situação, dessa sinuca de bico. A gente não pode cair para a segundona pela segunda vez. Então, eu quero que tu fale 2 coisas para encerrar. Primeiro, tu pediu a renúncia ou impeachment do Barcelos e por que tu acha que ele tem que sair agora, em 2025 ainda? O impeachment, nosso estatuto não permite impeachment se não for por problemas de roubo, de má gestão financeira. Má gestão financeira tem, né? Porque assim, quando gastou uma folha de mais de 20 milhões, 25 milhões, num time que está caindo para a segundona. Para mim, teria um motivo de má gestão financeira para fazer o impeachment, mas é mais complexo. Muito complexo. O que eu pedi, eu fiz na última reunião do Conselho, eu fiz um histórico, né, todos esses anos aí da gestão, e ao final, o que é... Já mudaram... Já estamos no 7º treinador, já mudaram o departamento de futebol, mudou o vice-presidente, já mudaram executivos, e eu disse, só tem uma coisa que permanece constante nessa, que é a gestão. Então, talvez seja, eu falei para o presidente, talvez fosse a hora dele pensar em renunciar ao final do ano e dar espaço para que novas ideias, para que o Internacional tenha uma possibilidade de o ano que vem não sofrer como se está sofrendo esse ano, porque tudo leva a crer, em continuando essa gestão, o ano que vem vai ser muito duro. Ainda pior. Muito pior. Tu fez esse apelo para o presidente Barcelos renunciar olhando para ele, nos Com olhos certeza. dele, Lino? Olhando para ele. E ele olhou nos teus olhos? Qual foi a reação dele? Ele ninguém da gestão teve reação, né? Não houve reação. Eu disse, presidente Barcelos, final do ano, quem sabe... Mas ele lhe deu uma encarada assim nos olhos? Ele olhou, claro, com certeza. Você é um sujeito forte, né? Também não dá para olhar muito, né? Não dá para olhar muito. Mas eu falei aquilo que todo mundo está... A torcida está pedindo a renúncia. Ao final... Seria um gesto de grandeza, porque assim, tentou, né? Durante quase uma década fazer bem. É claro que ele tem boas intenções, né? Imagino que todo mundo que é colorado e tem um cargo de gestão quer o bem do Inter, mas assim, foi absolutamente incompetente. Não se levanta outra coisa que não seja realmente a incompetência de gestão. E não é só dele, mas de todo o grupo que o cerca. Tu falaste em povo do clube, o povo do clube já tem dissidentes que saíram do povo do clube por não concordarem com a forma como as coisas estão sendo geridas dentro do Internacional. De novo, não podem mais dizer que não são gestão. Todo mundo passou por gestão e passaram por uma gestão, talvez, tirando a do Vitório Pífaro, que é
hors concurso, né? É a pior gestão do Internacional. Eu ia te perguntar isso para É nós a pior. acabar o Poder RS hoje. É a pior. Tem uma polêmica, tá? Tá. Qual é o pior presidente do Internacional? Olha só, o campeonato que o Alessandro Barcelos está disputando, Lino, é o de pior presidente, se ele é o pior ou não. Né? Então, assim, tem, claro, uma gestão do Vitório Pífero, né, que assaltou os cofres colorados, isso é imperdoável, e também caiu para a segundona. Agora, tem muita gente que diz que o Alessandro Barcelos, por estar tanto tempo no clube como diretor e como presidente, e por ter arrasado o clube, mesmo sem ter, né, assaltado o clube, que ele é o pior presidente do que o Pífero. O que tu acha? Não, o Pífero, de novo, ele não tem comparação, porque o que aconteceu está até hoje aí na justiça, nos rebaixou para a segunda divisão. Espero que o Alessandro não faça essa... Pelo menos isso. Pelo menos isso, mas tirando, eu acho que aquela gestão é uma gestão que precisa ficar marcada como... ela é a gestão... a pior gestão do Internacional, a gestão que está nas páginas policiais. Está nas páginas policiais, nos levou para a segunda divisão. Mas tirando aquela gestão, realmente essa gestão é a pior que o Internacional já teve. Porque fez com que a torcida do Internacional perdesse aquela vontade de vitória, perdesse a sua irresignação com relação à indignação. Acomodado. Estamos acomodados e realmente é a pior gestão depois daquela que, de novo, aquela não... Se pudéssemos riscar da história, a gente riscava. Tu conhece muita gente no conselho ali, inclusive pessoas próximas ao Alessandro Barcelos. O que tu tem de informação lá de dentro? Como é que ele está? O estado anímico dele? Ele tem capacidade de reagir? Os seus pares lá no vestiário, né? Se diz que os jogadores estão brigando entre eles, que tem 5 grupos diferentes, que eles não se dão, que tem atraso de salário. Enfim, se fala muita coisa. Qual é a informação que tu tem de dentro lá do Beira-Rio? A informação que se tem é a mesma que todos têm, né? O grupo está completamente dividido, tem atrasos de salário, parece que chamaram há pouco tempo, não é de salário, né? Porque aqui a gente fala em salário, não, o salário não está atrasado. Direito de imagem. Direito de imagem, que é a maior parte, né? Mais de 70%. Parece que chamaram umas 2 semanas atrás para fazer uma repactuação, mas a gente sabe que jogador de futebol, como todos nós, né? Nós gostamos de, no final do mês, claro, aquilo que é combinado precisa ser acertado, né? Mas não é só isso, né? Não dá para botar só... Não. Nenhum jogador quer jogar a carreira dele, né, fora e caindo para a segunda. Não é só isso. Isso é tudo. O jogador não entra no vestiário, a desorganização entra no vestiário. Claro. Quando o grupo vê que o clube está mal, isso influencia no vestiário. Quando ele vê que que não tem comando. Nosso presidente, nessa última reunião do conselho, ele estava extremamente abatido. Depois, ele não conseguia reagir. Eu acho que ele continua extremamente abatido, porque quem conhece o Alessandro sabe que ele não é assim, ele não deixa de responder. Mas não, e todo o grupo que o cerca, eles estão deixando na mão dos 2 treinadores, que o Internacional é um clube que tem 2 treinadores, né? Dar todas as explicações. A gestão tem que aparecer nesse momento. Eu espero que apareça. Eu estaria hoje, amanhã, ocupando todos os espaços possíveis para chamar a torcida. Claro. A torcida tem que vir, olha, independente de quem esteja no comando, a torcida tem que vir, tem que se fazer presente sábado. De novo, é fundamental a presença da torcida. Vamos esquecer o resto tudo. Sim. E sábado vamos torcer para o Internacional, que no final, ao cabo de tudo, o Internacional é que nos une. Claro. O Internacional é que é a nossa paixão, o Cobrar os Internacional que nos une. jogadores, cobrar a comissão técnica, cobrar todo mundo, arrumar os meios, fazer um pacto interno. Preciso de mais dinheiro, preciso de bicho extra. Tem que dar um jeito agora. Não pode cair. Quando nós caímos para a segundona, lá em 2016, né, jogamos 2017 a segundona, ainda mantinha o mesmo valor da verba de TV, que ajudou muito a manter um time de qualidade. Agora não tem. Perde 200 milhões de reais. O orçamento total do Internacional por ano é 500 milhões de reais, pessoal. Se for para a segunda divisão, perde 200 milhões de receita. O Inter quebra. Olha, e ainda mais nas mãos do Barcelos, não volta mais para a primeira divisão. O Inter quebra. Assim, nós precisamos, de novo, Minuto apoio total ao time.
O Alessandro devia chamar Bolívar, chamar Índio, chamar todos esses ídolos do Internacional para fazer esse chamamento, levar lá no dia do jogo, fazer uma grande antes do jogo, chamar a torcida, inflamar a torcida, para que a torcida comece o jogo já com toda aquela vontade e empurre o time para uma vitória. Precisamos vencer sábado. Não podemos adiar essa vitória. É verdade. Não podemos adiar. Lino Killing, conselheiro do Esporte Clube Internacional, obrigado pela tua coragem de estar aqui presente, disponibilidade também, né, falando sempre do nosso Internacional e apontando, né, o que a gente tem que falar sim. Claro, é uma união, né, uma força muito grande agora para o jogo do próximo sábado e para os próximos jogos que ainda nos restam nesse Brasileirão, mas a gente não pode parar de apontar os erros grosseiros dessa gestão, sob pena de termos lá na frente, né, na eleição, que é lá no final de 2026, a continuidade desse projeto fracassado e derrotado. Obrigado. Obrigado, Orestes. Deixa eu agradecer aqui aos nossos apoiadores do Poder RS, a Grampal, consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, da Grande Porto Alegre, reconstruindo cidades, retomando vidas. BRDE, novo apoiador aqui do Poder RS, BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Gin Rocks, o gin nacional mais vendido do Brasil. Vinhos do Mundo, mais de 1.000 rótulos para abastecer a sua adega. EasyGen ganha até 20% de desconto na sua conta de luz sem fazer nenhum investimento. Acesse e simule a sua economia. www.easygen.com.br e Chavinho, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Quase esqueci aqui, Lino. Eu tenho um presentão pra ti. Olha! Porque nessa fase do Internacional, Tem que beber. é só bebendo um bom uísque. Esse é o melhor só. uísque elaborado aqui no Brasil. Pode abrir a caixinha aqui. Abrir? É da Union, nosso apoiador. Uma destilaria aí que tem mais de 50 anos de tradição no mercado e faz os melhores uísques do Brasil, ao nível dos melhores rótulos e uísques americanos e escoceses. Olha essa garrafa, olha que coisa linda, um uísque de 5 anos de envelhecimento, espetacular, produzido aqui na entrada de Bento Gonçalves, ali na entrada do Vale dos Vinhedos, aqui na Serra Gaúcha. Aproveite, viu? Muito obrigado, agradeço a União. União Destilaria de Destilados. Bento Gonçalves, né, um baita parceiro aqui nosso, e procure os uísques na Vinhos do Mundo, viu? Outro patrocinador, outro apoiador aqui, vai lá na Vinhos do Mundo que tem esses uísques super especiais da União Destilaria. Até a próxima semana.